dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Então tá bom. Bom, sempre uma alegria muito grande podermos nos reunir, já que o grande objetivo de estarmos juntos é compartilhar esses momentos, compartilhar o sorriso, né? Não podemos compartilhar ainda os abraços, mas a gente já pode, né? Podemos estar juntos, então é muito bom estar junto com vocês. Eu vi uma história interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre meditação. Eu vi uma história interessante sobre meditação, que um discípulo chegou para o seu mestre e ele queria uma forma infalível para a meditação. Mestre, eu queria uma forma fácil, rápida, infalível para a meditação. E o mestre falou, olha, eu tenho essa fórmula para você. É o seguinte, você vai para casa e você não vai pensar em macaco. Tá bom? Você não vai pensar em macaco. Ah, é só isso? É só isso. Você vai para casa e não vai pensar em macaco. Aí o discípulo foi para casa. No dia seguinte, ele voltou desesperado. Mestre, eu não consigo pensar em outra coisa senão macaco. Eu vejo macaco para todo lado que eu olho, eu vejo macaco na minha mente, macaco para cá, macaco para lá. Então é uma anedota, uma brincadeira, para falar sobre a questão da meditação. O que é a meditação? Então a meditação, talvez no começo tenha uma conotação mais, conforme a gente conhece talvez do orientalismo. Muita gente pensa que meditar é esvaziar a mente, mas hoje meditação, como muitas palavras, ampliou o seu significado. Se a gente pegar a etimologia da palavra, meditar vem do sufixo med, de medir. Então lá na raiz das línguas indo-europeias tem o significado de medir. Quer dizer, medir tem muito significado de você analisar, refletir, né, observar, né, tem a característica da medição. Então a gente começa a fazer uma reflexão sobre o que é o meditar, para daqui a pouco a gente pensar na importância da meditação nas nossas vidas. E nós vamos ver que existe uma meditação espírita, por que pareça existe uma meditação espírita sim. Né? Existem dicas do Divaldo que eu vou passar para vocês sobre como meditar. Então vamos comentar um pouquinho primeiro sobre a questão da meditação. O que é a meditação? Talvez muitos entendam a meditação como esvaziar a mente. Mas a nossa anedota mostrou o quanto é difícil esvaziar a mente. Quando o discípulo pediu para não pensar em macaco, o mestre pediu para não pensar em macaco, o discípulo não conseguia parar de pensar naquilo que havia sido colocado para ele. Né? É como se não pensar fizesse com que ele pensasse mais ainda. A gente pode pensar em acalmar a mente, né? Quando nós estamos com a nossa mente tribulada. A meditação chama a nossa mente de mente do macaco. De novo, macaco. O macaco parece que é meio recorrente das meditações. Mas mente do macaco, por quê? Pensa bem se o nosso pensamento não parece um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Você está pensando nas contas a pagar, daqui a pouco está pensando se tirou o lixo, se desligou o gás, pensando que tem que conversar com fulano, conversar com Beltrano, que daí segunda-feira volta o trabalho e as responsabilidades do trabalho, e a nossa mente não para. Então a nossa mente é mesmo como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho, por isso é conhecido como monkey mind, a mente do macaco. Dessa forma, muitas vezes a gente pensa na meditação como uma forma de acalmar a nossa mente. Até quando eu falei aqui, a Cineia brincou, né? Falou, é para mim essa palestra? Eu brinquei, né? É para todos nós, porque todos nós temos essa mente, né, que não se acalma, essa mente inquieta. Por isso a meditação tem muito também esse aspecto, de tentar acalmar a nossa mente diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Outro aspecto da meditação que muitas vezes a gente encontra por aí é o quê? É você tentar concentrar em uma coisa única. Então uma forma muito fácil de meditar, fácil não, né? Desculpa. Né? Que a gente tenta é concentrar-se, por exemplo, na respiração. A respiração é algo que a gente carrega conosco o tempo todo, está conosco. Então quando você se concentra no inspirar, expirar, inspirar, expirar, você consegue de uma forma ou de outra acalmar a sua mente. Por quê? Porque você deixa de tentar acalmar a mente do macaco, que está falando de galho em galho, e fala, vamos concentrar nesse galho aqui agora, que é o galho da respiração. E você vai se acalmando, vai serenando seus pensamentos. E muita gente coloca também que a meditação pode ser um momento de analisar os pensamentos. Talvez para quem pensa que é só pensar em uma única coisa, como pensar na respiração, ou observar a chama de uma vela, meditar os pensamentos nas nossas dificuldades, pode ser algo meio complicado. Mas também faz parte da análise da meditação, você pensar em coisas, né? Ler o Evangelho de Jesus, ler uma parábola, ler um versículo, ler um parágrafo de um texto do Chico Xavier,
e fazer em cima disso uma reflexão para a sua vida. Também faz parte da meditação. Então é para mostrar que não tem uma fórmula pronta. Que muitas vezes talvez a gente pense, não, meditar é isso. Não, meditar é um conceito muito amplo. Eu já vi um espírita falando que meditar poderia ser meditar, do verbo ditar. Estou meditando ordens, estou meditando palavras de incentivo, meditando reflexões. Então eu achei bem interessante essa forma de encarar a meditação. Então vamos começar pensando que meditar é um termo muito amplo e pode ter várias formas diferentes de meditar e nenhuma delas está certa, nenhuma delas está errada. Então você pode ter momentos que você vai precisar acalmar a sua mente. Então você vai fazer meditação, por exemplo, da respiração. Tem momentos que você vai precisar, você vai buscar soluções para problemas da sua vida, dificuldades da sua vida. Aí você vai pensar sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho bem interessante todas essas formas de encarar a meditação. E a gente tem mais coisas, né? Por exemplo, olhar para o nosso universo interior. Como Jesus diz no Evangelho, quando disserem que o reino de Deus não está ali nem acolá, não acrediteis, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando nós olhamos para nós estamos olhando para o nosso universo interior. E se nós carregamos a centelha divina de Deus, será que olhar para dentro de nós não é olhar para Deus, para esse elo divino que nós temos com o nosso Criador? Então, quando nós meditamos, nós olhamos para dentro de nós e conseguimos talvez estabelecer essa conexão com o mundo espiritual. É interessante que, se nós pensarmos no mundo espiritual, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que nos acompanha mais proximamente, os espíritos simpáticos a nós, né? Os benfeitores, por exemplo, que nós estamos aqui na casa nesse momento, estão sendo tratados. Os benfeitores estão vendo qual a necessidade de cada um de nós, estão infundindo boas energias no nosso corpo e no nosso espírito. Então, a espiritualidade está o tempo todo tentando estabelecer essa comunicação com a gente. Mas nós nos fechamos, muitas vezes nós temos a dificuldade justamente pela mente do macaco. E não conseguimos focar e dar atenção ao que o mundo espiritual está trazendo para a gente. Então, quando nós meditamos, nós também facilitamos essa conexão com o mundo espiritual. Olha que interessante. Talvez uma coisa que a gente não pense, né? Não, eu vou meditar, vou só acalmar minha mente, eu vou fazer a meditação da atenção plena, vou fazer a meditação XYZ. Né? Não, é só uma meditação é apenas para acalmar a mente. Mas a meditação tem tudo a ver também com a questão espiritual. Porque você facilita estabelecer essa conexão com os espíritos amigos. Tem a questão, por exemplo, do autocontrole. Tem uma pesquisa bem interessante, onde alguns monges tibetanos foram convidados a ir aos Estados Unidos para participar de pesquisas sobre a área do cérebro. E esses monges foram conectados a equipamentos de tomografia, de ressonância, né, para verificar em tempo real como a mente deles agia a meditação. E olha que interessante. Um dos testes, parece brincadeira, né? Mas um dos testes consiste em, quando a pessoa está meditando, simular o barulho de um tiro ou de uma explosão. Né? Parece maldade, né? Mas é na verdade para ver como a pessoa reage a um susto ou a um evento extremo. E pessoas normais como nós, quando ouvem o barulho do tiro da explosão, e conectados a esses equipamentos que medem as ondas cerebrais, os batimentos cardíacos, imagina o que acontece, né? As ondas cerebrais ficam todas desordenadas, o batimento cardíaco vai lá nas alturas. E os monges budistas? Incrivelmente, as ondas cerebrais deles quase não se alteram, os batimentos se mantêm bastante estáveis, mostrando que é possível, através da meditação, desenvolver também, por exemplo, o autocontrole. Então, olha que interessante, a gente pensa assim, será que é possível eu controlar a minha raiva, controlar a minha agressividade, controlar, né, o julgamento, todos aqueles pensamentos? Bem, é possível. É claro que os monges são um exemplo extremo de pessoas que meditam várias horas por dia, talvez com a situação que a gente não consiga colocar nas nossas vidas. Mas para mostrar que é possível em um grau maior ou menor, desenvolver o autocontrole através da meditação. E a ciência vem trazer benefícios para o corpo. Existem muitos benefícios com a questão do corpo. Então quem medita, por exemplo, melhora o seu sistema imunológico, fortalece o sistema nervoso, consegue trabalhar a questão da pressão arterial, da questão cardíaca. Então tem vários aspectos em que a meditação contribui para melhorar a nossa saúde como um todo. Então isso é bem interessante também. E eu gostaria de trazer alguns exemplos de meditação, antes de entrar na meditação espírita, falar sobre alguns exemplos da meditação que a gente tem visto aí pelo mundo.
Algumas escolas estão começando a abordar a meditação como como ferramenta para ajudar em sala de aula. Então, por exemplo, em Olinda, lá em Paraíba, numa escola na cidade de Cajazeiras, uma professora, por iniciativa própria, ela começou a verificar que os alunos não tinham foco, não tinham atenção, existia agressividade, existia muito desentendimento entre os alunos na sala de aula, entre os colegas, né? Muitos deles relatavam que não gostavam de ler, falavam, não gosto de ler porque eu não consigo me concentrar, acho terrível ler, né? E essa professora então resolveu começar um projeto de meditação. Aí até a gente vê a foto aí, as crianças, né, enfileiradas, bonitinhas, meditando na posição, né, das pernas cruzadas. E efetivamente, depois de algumas semanas, os resultados foram incríveis. As crianças ficaram mais calmas durante as aulas, começaram a prestar mais atenção. Aqueles que reclamavam da leitura conseguiram, inclusive, desenvolver mais foco, mais concentração e começaram a ler pequenos textos. Olha que interessante, olha que mudança, simplesmente através da meditação com as crianças. Outro exemplo, na cidade de Olinda, lá em Pernambuco, foi estabelecido um projeto de meditação e yoga, não numa escola, mas com crianças de um bairro bastante violento, lá da cidade de Olinda. E essas crianças que convivem em meio à violência, nas suas casas, nos seus bairros, às vezes morando na favela, em bairros mais violentos, os próprios pais relataram que essas crianças, após o projeto da meditação, ficaram mais calmas, mais tranquilas, começaram a ter um rendimento escolar melhor, né, se tornaram um pouco mais obedientes. Né? Por quê? Porque elas começaram a desenvolver a capacidade de esperar, de ter paciência. Então é um outro exemplo muito interessante de como a meditação contribuiu para acalmar as crianças. Essa aqui talvez vocês se lembrem, há uns 2, 3 anos atrás, que algumas crianças lá na Tailândia, alguns jovens, adolescentes, ficaram presos em uma caverna. Não sei se vocês se lembram, mas havia um grupo de crianças, adolescentes, por volta de 13 e 14 anos, de um time que treinava futebol, e junto com o seu treinador, eles entraram em uma caverna por diversão. Só que eles não sabiam que essa caverna, depois, o nível da água subia, e eles ficaram presos dentro da caverna. E houve uma comoção mundial, talvez vocês se lembrem, né? A mídia acompanhou durante várias horas o resgate dessas crianças, desses jovens, dentro dessa caverna. E o professor que ficou preso junto com as crianças, ele havia sido, olha como é o destino, né? Ele havia sido monge budista durante alguns anos, ele conhecia as técnicas de meditação. O que ele fez? Ele utilizou essas técnicas de meditação com esses jovens e ajudou a enfrentar essa situação terrível. Porque imagina para esses jovens, na cabeça deles, estar presos numa caverna embaixo d'água, né? Sem comida, sem água. Então, eles colocam até que a meditação foi uma forma de eles conseguirem acalmar, inclusive, o seu corpo e sentirem menos fome. Porque eles acalmando-se, eles gastavam menos energia, sentiam menos fome e conseguiram enfrentar melhor a situação. E claro, tem todo o aspecto emocional e psicológico também, pelo fato de eles se acalmarem, conseguiram aguardar um resgate. Se vocês talvez se lembrem, que o resgate deve ser feito de forma através de mergulho submarino. Então os mergulhadores entraram, foram até a caverna, os jovens tinham que então colocar um equipamento de mergulho, sair, né, e ir até a superfície. Então imagina todo o aspecto emocional envolvido nisso, uma situação bem complicada. E a meditação foi uma ferramenta que ajudou esses jovens a enfrentar uma situação extrema e traumática, que era essa situação de resgate. Mas além das crianças, nós temos também os presos. Há projetos interessantes em alguns países sobre o uso da meditação com aqueles que estão encarcerados. Então a gente sabe que estar preso é uma situação muito complicada, né? Não só por estarmos com a nossa liberdade limitada, mas porque muitas vezes nas prisões estão reunidos pessoas que cometeram crimes terríveis e juntos, muitas vezes eles acabam extravasando a sua agressividade. Quer dizer, junto num ambiente várias pessoas comuns que são muito agressivas, o que vai acontecer? Essa agressividade ela é aumentada, aumenta mais ainda. E havia um projeto na Índia sobre meditação com os presos que houve bons resultados. E resolveu-se então, lá nos Estados Unidos, em uma prisão, criar um projeto semelhante. Tem um documentário chamado The Dharma Brothers. Né? Quem não se lembra do Dharma, né, a gente tem aquele aspecto de algumas filosofias orientais, onde o karma é o negativo e o Dharma é o positivo. Né? A gente não precisa entrar nesse mérito, que é algo de outras
orientações, mas esse documentário ele está no YouTube. Quem tiver curiosidade, acho que tem uma hora e pouquinho, procura The Dharma Brothers. Ele mostra um documentário de como foi feito todo esse processo de estabelecer meditação numa prisão de segurança máxima. Era uma prisão na cidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde vão os presos que estão condenados à morte. Então imagina a situação complicada desses homens. E foi instituído um projeto de meditação. E no começo ninguém acreditava que daria certo, todos ficaram céticos, inclusive os próprios presos. E depois de 2 semanas, só 2 semanas de meditação, já começou a dar resultado. Um dos chefes de gangue, ele se afastou da gangue, resolveu seguir a vida dele com mais calma, mais tranquilidade. Isso foi influenciando todos aos poucos e rapidamente todos eles começaram a se inserir em um contexto de mais calma, mais paciência. Isso estamos falando de presos de segurança máxima. Então é para mostrar como a meditação, em vários aspectos, em vários âmbitos, pode dar resultado. Então, se para essas situações extremas pode dar resultado, vamos pensar em nós, que não estamos nessas situações, que estamos numa situação mais cômoda, mais confortável no dia a dia. Temos, é claro, os nossos problemas, os nossos percalços, mas estamos numa situação mais cômoda no nosso dia a dia. Então, será que a gente não tem a possibilidade de utilizar essa meditação como uma ferramenta para melhorar a nossa qualidade de vida, acalmar nossa mente e melhorar a nossa conexão espiritual? Então, são reflexões interessantes aí para a gente fazer. E onde é que entra a meditação, então, na questão de Jesus, na questão do Espiritismo? Então, a gente começa lembrando a caminhada de Jesus. Então, nós lembramos que Jesus fez uma caminhada, a sua caminhada mais incisiva foi no período de 3 anos, dos 30 aos 33 anos, quando ele começa, após ser batizado por João Batista, começa a sua caminhada até o momento da sua prisão e do seu Calvário. E é interessante, depois que no Evangelho, no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus é batizado, no capítulo 4, imediatamente é relatado que Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E aí vem as tentações que ele sofre no deserto. E tem um versículo que é bem interessante, o versículo 2, que diz assim: após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E é interessante, muitos estudiosos argumentam que Jesus precisou desse momento de recolhimento, desses 40 dias e 40 noites, como uma preparação para o seu trabalho, para o seu evangelho. Interessante, né? Como é que justamente após ser batizado e antes de começar a sua peregrinação, ele passa por esse momento no deserto de 40 dias e 40 noites jejuando. Tem muita característica de que ele foi mesmo passar por esse recolhimento para que ele pudesse se preparar para o seu grande ministério, para o seu grande testemunho. Por isso, muita gente coloca que antes de tomar decisões nas nossas vidas, seria muito importante nós meditarmos. Olha que interessante, se Jesus, que é o mestre dos mestres, que é um espírito extremamente evoluído, precisou desse momento de recolhimento para planejar os seus 3 anos de trabalho, que dirá nós, que somos espíritos ainda na nossa infância? Então, será que isso não é uma dica interessante da necessidade de nós fazermos esse jejum mental, esse jejum emocional, esse jejum psicológico? Talvez você se lembre de uma passagem do Evangelho muito interessante, na qual Jesus exemplifica a questão da obsessão espiritual, que quando nós sofremos a obsessão espiritual e o espírito é afastado, ele vai então para o deserto, vai para lugares abandonados, não encontrando nada, ele volta com 7 espíritos piores ainda. E tem outro momento em que os apóstolos tentam afastar uma obsessão espiritual e não conseguem. E eles perguntam para Jesus: mas mestre, por que nós não conseguimos afastar? Jesus diz: para muitos espíritos, para certas classes de espíritos, somente com muito jejum e oração. Então, quando Jesus coloca somente muito jejum e oração, não se refere apenas ao jejum físico, ao jejum de comida, mas principalmente ao jejum espiritual, de nos abstermos dos pensamentos negativos, do julgamento, da crítica, do orgulho, da vaidade, da agressividade. Então, o jejum tem muito essa característica de nós tentarmos afastar pensamentos negativos. Então, olha que interessante, se Jesus teve que passar por esse jejum, por esse período, que dirá nós? Então, é uma reflexão, acho que bastante válida para as nossas vidas. Nos colocarmos no lugar de Jesus e antes de grandes decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas, ou às vezes não tão grandes, mas decisões que podem impactar, e isso acontece a todo momento, fazer uma meditação. Às vezes você precisa conversar com alguém, precisa conversar com o cônjuge, precisa conversar com o filho, precisa conversar com os pais,
pais, conversar com um funcionário no ambiente de trabalho. Por que não aproveitar e fazer um minutinho que seja de meditação? Respira fundo, conta até 10, acalma sua mente, porque você às vezes vai com aquele aspecto, não, eu vou falar poucas e boas para fulano. Nossa, fulano, o funcionário fez uma coisa errada, não, agora eu vou ter que dar uma bronca. Então, tenta se acalmar. Será que a bronca é a melhor coisa? Será que não existe uma forma de fazer uma crítica mais construtiva? Será que é necessário brigar? Então, tudo isso vem através da meditação, que nos possibilita, então, fazer como Jesus, acalmar a mente para poder fazer esse planejamento do que nós vamos fazer. Então, não precisamos jejuar 40 dias para planejar os próximos 3 anos. Nós podemos meditar 40 segundos para planejar os próximos minutos. Será que isso não é uma forma da gente melhorar o nosso relacionamento com as pessoas? E é tão interessante que, mesmo lá no Velho Testamento, né, que no Espiritismo a gente chama de a primeira revelação, tem um momento em que ocorreu também, alguém teve que se preparar através da meditação, que foi Moisés, quando aparece no livro de Deuteronômio. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Olha que interessante. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Então, de novo, por que será que Moisés, antes de receber as tábuas dos 10 mandamentos, teve que ficar 40 dias em jejum, 40 dias meditando, 40 dias refletindo? Porque ele tinha também um grande desafio nas suas mãos, que era guiar o povo hebreu. E antes, então, de receber essas instruções que vinham do mais alto da espiritualidade, sobre as leis que eles deveriam seguir, de guiar esse povo, ele precisava receber essa orientação. E é muita coincidência, né, que como Moisés, Jesus também tenha meditado esses 40 dias e 40 noites. Né? Quer dizer, existe necessidade, então, novamente, diante das grandes decisões, de nos prepararmos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para tomarmos as melhores decisões possíveis. E como não falar também do Buda, do Siddhartha Gautama, que no século VI a.C., também lá na Índia, através das suas reflexões, das suas meditações, atingiu o que a gente chama de um estado de iluminação, né? Entendeu as verdades da vida e se tornou um Buda. E também o budismo tem os seus relatos históricos, e consta-se que Siddhartha ficou 49 dias e 49 noites meditando à sombra de uma figueira até atingir a iluminação. Então é um pouquinho diferente, né? São 49, mas dá próximo ali, né? Então 40, 49, né? Já fica a dica, gente. O dia que vocês quiserem fazer aquela mudança radical na vida, 40 dias, 49 dias meditando, tá? Para poder tomar a decisão correta. Né? Então é interessante como é algo recorrente nas filosofias, nas religiões, a peregrinação, o pensamento. Outro dia eu vi o Haroldo Dutra Dias falando algo bem interessante. O Haroldo ele faz muito bem um diálogo interreligioso. Né? E ele fazendo um trabalho junto com uma irmã de uma ordem. Ele sempre tá fazendo entrevista com ela. E comentando sobre a questão do retiro espiritual, que ele acha que no Espiritismo a gente faz pouco retiro espiritual. Que seria uma coisa interessante para que nós pudéssemos estabelecer um pouco essa prática da concentração, do recolhimento, para pensarmos mais em nós mesmos, para estabelecermos essa conexão com o mundo espiritual. Né? Então a gente acho que a gente faz muito bem essa conexão através da palestra, através dos trabalhos mediúnicos, né? Mas às vezes talvez o Haroldo tenha razão nesse sentido, talvez falte um pouquinho esses momentos de recolhimento onde você se afasta mesmo de tudo que você está fazendo, porque a gente está aqui fazendo esse trabalho que é essencial, que é valiosíssimo, mas daqui a pouquinho a gente já vai para casa, já entra de novo no turbilhão da vida. Então às vezes uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano, se a gente conseguisse fazer um recolhimento, talvez o quanto isso seria valioso para desenvolver o nosso autocontrole. Tem o exemplo do Mahatma Gandhi também, né? O Mahatma Gandhi, a gente já comentei aqui em outras conversas, que foi um grande líder político e espiritual da Índia no começo do século XX, conseguiu libertar a Índia do Império Britânico sem guerra, através de movimentos pacifistas, e ele usava muito a meditação como ferramenta para atingir a iluminação. Então imagine, ele tinha ali no começo do século, a Índia tinha em torno de 500 a 600 milhões de habitantes, né? Hoje já está em 1,5 milhão, né? Cresceu demais. Mas Mahatma Gandhi tinha então uma grande população, grandes
um grande número de pessoas a quem ele deveria guiar. E ele usava muito a meditação e o jejum como forma de fazer essas reflexões e de tomar suas decisões. Então, tudo isso é para mostrar, para todos nós percebermos o quanto é importante esse aspecto. E a meditação espírita? Então, vou falar um pouco sobre algumas formas de meditação espírita, tem mais de uma. Tem uma que é muito conhecida, que é a questão 919, que é do conhece-te a ti mesmo. Quando perguntaram aos espíritos, né, como conhecermos a nós mesmos, como melhorarmos, como crescermos, como evoluirmos, e os espíritos disseram, né, que um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo, como uma forma de melhorarmos, de evoluirmos, de procurarmos o progresso, de procurarmos o crescimento espiritual. É interessante que a questão 919, ela tem uma resposta curtinha, né? Um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Acabou ali. Só que depois vem um comentário da questão 919. E esse comentário tem ali 1 ou 2 páginas, é um comentário bastante extenso. Um comentário, inclusive, do Espírito de Santo Agostinho, onde ele vai comentar como é que ele lidava com essa questão do conhecer a si mesmo. Olha que legal. A questão 919, ela dá um caminho, um percurso de como conhecemos a nós mesmos. Ele colocava, aí nas palavras do Espírito de Santo Agostinho, fazia o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim para se queixar. Ou seja, esse parar no fim do dia, interrogar sua consciência, passar em revista o que você fez, é meditação. É você reservar um tempo de recolhimento. Porque como é que o Santo Agostinho, ou qualquer um de nós, pode fazer essa análise, pode fazer essa reflexão, se você não pegar uns minutinhos de recolhimento? Você recolhe ali em algum lugar e tenta refletir sobre o que aconteceu. Então, essa é a primeira meditação espírita que a gente pode pensar, do conhece-te a ti mesmo. Né? Onde você, no final do dia, para alguns pode ser no começo do dia, onde você vai planejar as suas atividades naquele momento, mas você reserva um tempo de recolhimento para poder fazer essa reflexão. Então você recolhe-se ao deserto da sua alma para poder fazer essa reflexão. Tem gente que diz que você pode fazer a meditação, como a gente comentou no começo, lendo um pequeno parágrafo, lendo um pequeno versículo do Evangelho, ou algum texto, e em cima disso fazer uma reflexão para a sua vida. Então nós temos, por exemplo, a coleção Fonte Viva, que são 5 livros bem interessantes, né? Fonte Viva, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Né? São apenas uns, tem tantos outros do Chico, do Emmanuel, mas o que tem de interessante nesses livros? Eles são livros que têm capítulos muito curtos, de 1 a 2 páginas, onde Emmanuel pega um versículo do Evangelho e em cima disso ele discorre sobre o tema. Então é uma leitura rápida, curta, muito interessante para fazer uma meditação. Você vai fazer uma meditação? Pega um capítulo desse livro, lê, e em cima disso você vai meditar ali 5, 10 minutos sobre aquele texto que você leu. Então é uma forma que a gente comenta que seria uma bela de uma meditação espírita. Então esses são apenas alguns livros. Tem muitos outros livros do Chico, do Emmanuel, que tem esse formato de capítulos curtos, fáceis da gente conseguir trabalhar. E imagina assim, se você se estabelecer, outro dia eu vi alguém comentando que ele fez essa meditação com todos os livros. E ao longo de um ano ele estava transformado, porque cada dia ele pegava um capítulo desse livro, capítulo de 1 ou 2 páginas, lia, fazia meditação. Chegou no fim do ano ele estava mudado, tinha mudado da água para o vinho. A sua agressividade, a sua tolerância, a sua fraternidade. Então, olha que interessante. Meditar para sintonizar com o mentor, como a gente comentou, né, anteriormente, a espiritualidade tenta conectar-se conosco, mas nós fechamos as portas da nossa sensibilidade devido à nossa mente inquieta, né, então nós comentamos um pouquinho sobre isso. Né. E aí eu vou comentar um pouquinho aqui sobre uma meditação interessante, que é trazida pelo Divaldo Franco e pela Joana de Ângeles. A Joana trouxe para o Divaldo um livrinho chamado Momentos de Meditação. Então, quem tiver curioso como sobre meditar, tem um livrinho só sobre isso do Divaldo, Momentos de Meditação. E eu trouxe o capítulo 1, que é onde ele vai dar as dicas. Então, ele começa trazendo o capítulo 1 sobre como meditar. Tem até na internet, no YouTube, tem esse capítulo narrado pelo Divaldo. É bem interessante, bem gostoso de ouvir a voz dele. Você começa até a entrar em estado de meditação só de ouvir a voz do Divaldo narrando esse momento, esse capítulo. Né? E ele vai falar então sobre, no capítulo 1, intitulado Recorre à Meditação. Ele começa dizendo que meditar é uma necessidade imperiosa
que se impõe antes de qualquer realização, como fizeram Jesus, Moisés, Mahatma Gandhi, Buda, ou como a gente tenta fazer no dia a dia, né? Se a gente já consegue parar um segundo, respirar fundo, contar até 10, afastarmos dos problemas, para depois, quando voltarmos com uma solução mais humana, mais espiritualista. Então nós precisamos, como o Divaldo coloca, então, é uma necessidade imperiosa, né? Procurar a meditação, procurar essa reflexão antes das decisões de qualquer realização que a gente vai fazer. E dentro desse aspecto, então, a gente pode pensar que a meditação é um aspecto para a vida todo o tempo todo. Então você está no ambiente de trabalho. Você fala, como é que eu vou meditar no ambiente de trabalho? Olha, dá para meditar na mesa de trabalho. Você está lá na sua mesa, você se acalma, respira fundo, se concentra em alguma coisa, tenta acalmar seu pensamento. Talvez é melhor do que levantar da mesa e já brigar. Então, antes de levantar da mesa e brigar, não, você senta na mesa, você fica na tua mesa, respira, procura se acalmar, para daí então ir lá conversar com aquele colega, com quem você está tendo dificuldade, com o seu chefe, para que você não tome decisões equivocadas. E o Divaldo continua dizendo, com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Primeira dica do Divaldo, da Joana. Comece o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando-o pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Olha que dica legal, uma dica simples, né? Começar pelo Evangelho. Eu vou pegar os Evangelhos básicos, né? Mateus, Lucas, João, Marcos. Numa sequência, ou talvez um versículo por dia, você lê um versículo, medita sobre aquele versículo. No dia seguinte, pega mais um versículo, medita sobre ele. Medita mesmo, aplicando a sua vida, fazendo as reflexões oportunas. Aumenta, a pouco e pouco, o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Então aí se encerra uma dica valiosa, porque quanto tempo nós vamos meditar? Então eu vou meditar 10 minutos, 20 minutos, mas se você não está acostumado, você tentar meditar 20 minutos, meia hora, talvez seja um desafio muito grande, que vai lhe causar frustração e vai lhe fazer desanimar rapidamente. Então por que não começar com algo simples? Estabeleça uma meta mais plausível, 1 minuto de meditação, 5 minutos. Você consegue então acalmar os seus pensamentos e ao longo do tempo, um passo de cada vez, você vai conseguindo então aumentar esse tempo, se você sentir necessidade. Eu gosto muito eu tento estabelecer a meditação como uma ferramenta na minha vida, né? Tento disso, digo porque não é fácil, mas muitas vezes eu medito 5 minutos, às vezes eu consigo meditar um tempo maior, mas às vezes minha mente está tão inquieta que eu falo, não, 5 minutos. Esses 5 minutos me ajudam já a me acalmar um pouquinho. Por isso então é o quê? É um passo de cada vez, termos paciência conosco para que a gente possa ir aprendendo aos poucos. Sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma, a mente é ligada à ideia central, até conseguires superá-los. Quando a gente vai meditar isso acontece muito. Aí dá uma coceira na cabeça, dá uma coceira no pé, e aí dá uma dorzinha aqui nas costas, né? Dá uma dor na mão, dá aquele incômodo, dá aquela impaciência, os pensamentos vão e voltam. Então, o que Divaldo recomenda para a gente? Deixe que esses pensamentos vão e voltam. Então, atende, dê uma coceirinha, tá? Pode coçar. Daí volta para o seu pensamento, para a sua reflexão, né? Mas não deixe se abater porque algo desviou o seu pensamento. Atende aquele desvio de pensamento, aquilo que te incomodou, e volta para a meditação. É uma prática, um exercício. A gente tem que fazer isso várias vezes até conseguir estabelecer a concentração ideal. A meditação deve ser atenta, mas não tensa, rígida. Então isso é interessante, quer dizer, como a gente fazer meditação? Né? A meditação ela deve ter uma certa calma, uma certa paciência, né? Mas também não deve ser nem muito calma que você durma, nem muito tensa que você fique agitado. Por exemplo, tem muita gente que diz assim, que você tem que meditar, a única forma de meditar é de pernas cruzadas. Mas eu já vi muitos e muitos livros e dicas de meditação onde a pessoa medita sentada numa cadeira. Por quê? E se você tiver com algum problema de saúde e não conseguir ajoelhar, deitar no chão, sentar de pernas cruzadas, como é que você vai meditar? Você não vai meditar? Né? Você consegue meditar.
Você consegue meditar sentado. Então medite sentado numa cadeira, medite sentado numa poltrona, numa almofada, né? Naquele lugar onde você se sinta mais confortável. Então é preciso ter um equilíbrio ali, né? Se você deitar, não se recomenda meditar deitado, porque deitado muitas vezes a gente dorme. Eu que durmo com facilidade, se eu me deitar e começar a meditar, eu durmo rapidamente. Eu já fiz esse teste, comigo é batata, né? Sem meditar eu deito e durmo, imagina meditando, né? Então tente não deitar, não ficar muito relaxado, que você não consiga se concentrar na sua meditação, mas ao mesmo tempo também procure ficar num estado que não seja também muito tenso. Não faça uma meditação acrobática, com mil malabarismo, com mil contorcionismo, se você não tem, às vezes, a saúde e a capacidade de fazer isso. Né? Se você já desenvolveu a capacidade de, né, sentar sem o apoio das costas e meditar, ótimo. É uma forma muito legal de prestar atenção no seu corpo, nos seus sinais vitais e meditar. Né? Mas se você não puder fazer isso, meditar sentado tem o mesmo efeito. Envida esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Então vem aquele aspecto da meditação reflexivo, de você refletir sobre o que você está pensando. Então vem aqueles pensamentos complicados, né? Como é que você vai lidar com eles? E coloca-se aqui uma forma, é você considerar durante a meditação como se você estivesse fora do corpo, observando você, os seus pensamentos e as suas atitudes. Então pensar, para o espírita, pensar que você está fora do corpo olhando você é fácil, né? Porque a gente fala, né, no espiritismo a gente tem o desdobramento, né, a projeção astral, né, usando termos diferentes, você se projeta fora do corpo e vê o seu espírito. É claro que nem todo mundo consegue, mas a gente tem essa possibilidade, essa visão. Então imagina que você, quando medita, você está observando você fora do corpo, e você está vendo você fora do corpo, e olhando você, e você observa você brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com o colega de trabalho, dando bronca no filho. Como você se veria? Olha que reflexão interessante. Como a gente consegue observar, vencer as nossas más inclinações, né? Olha para você, como você veria você mesmo fazendo o que você faz. Olha, sai do corpo, imagina que você está fora do corpo, olhando você numa rodinha de conversa, brigando sobre política. Defendendo o lado A, defendendo o lado B e brigando com os outros lados de política. Como é que você se veria? Interessante, porque quando a gente está no calor do momento da discussão, do desentendimento, nós achamos que nós estamos certos. Se você fizesse essa reflexão depois que você brigou, para meditar e olha você de fora, você fala, nossa, mas eu sou esse? Ixi, não gosto do que eu estou vendo. Muitas vezes a gente faria isso. Fala, nossa, mas eu briguei por algo tão bobo, por que eu briguei por isso? Mas olha que precisou nós pararmos, nos recolhermos e fazer essa observação como se nós fôssemos alguém externo, um observador externo observando a nós mesmos. Então é uma forma de nós observarmos e vencermos as nossas más inclinações. Escolhe um lugar asseado, então dica da Joana, né? Agradável, se possível, que te faça habitual, enriquecendo a psicosfera com a qualidade superior dos teus anelos. Então o que ele está colocando? Né? A gente já comentou também em outras conversas aqui sobre a psicosfera, que a psicosfera é o conjunto das energias que nós carregamos conosco. Então é um termo trazido por André Luiz, pela Joana de Ângeles em outras obras também, né? Seria o conjunto das nossas energias. A gente poderia pensar a princípio como as energias que nossa aura emana. E se a maior parte dos nossos pensamentos e sentimentos são positivos, a nossa psicosfera é agradável. Se a maior parte dos nossos pensamentos e sentimentos são negativos, a nossa psicosfera é mais densa. Quando então nós estabelecemos, segundo a dica da Joana, e até eu já vi essa dica também de outras pessoas, se você estabelece um lugar na sua casa, um cantinho da meditação, como é que aquele lugar, se nós acreditamos que nós emanamos energias, como aquele lugar vai ficando impregnado com essas energias? Talvez a gente consiga criar um cantinho que é o nosso refúgio, o lugar da casa, onde a gente recarrega as nossas baterias. Olha que interessante isso. Por isso que, por exemplo, os templos religiosos, o templo espírita, eles são carregados dessa energia positiva, dessa energia boa. A gente sente algo tão positivo, algo tão bom, né? Porque de tanto nós vimos aqui meditar, orar, vir pedindo a Deus, vir com esses pensamentos bons,
o ambiente vai ficando impregnado com as energias dos encarnados e dos desencarnados. Então, dentro de casa é a mesma coisa. Se você escolhe um cantinho para meditar, talvez você consiga impregnar aquele cantinho com boas energias. E aí, quando você chega cansado, esgotado mentalmente, aquele cantinho já está impregnado com aquilo e te ajuda a recarregar. Então, uma dica da Joana aqui interessante também. Reserva-te uma hora com calma, em que estejas repousado. Então, para aquelas reflexões mais profundas que a gente estava comentando, né? Jesus precisou ir para o deserto, Moisés precisou ir para o deserto. A gente, quando vai fazer aquelas reflexões mais profundas, precisamos de mais calma. Como a gente comentou, nada impede que você faça uma meditação rápida no ambiente de trabalho para evitar, às vezes, um desentendimento, uma briga. Mas aquelas meditações mais profundas, realmente, como é que você vai meditar diante do barulho, da bagunça? Então a gente precisa desse recolhimento, muitas vezes, para poder fazer essas reflexões. Tem uma passagem do Evangelho, eu não lembro agora qual era, mas que Jesus está com os apóstolos, está fazendo a sua pregação e tem uma multidão, e ele sobe para a montanha para fazer reflexão, para fazer a sua meditação. Em vários momentos acontece isso. Jesus, ele tem, olha só, de novo, Jesus, um grande espírito, extremamente evoluído, mas precisava também se afastar um pouquinho, porque, na verdade, com a sua sensibilidade espiritual, imagina como Jesus devia captar as interferências espirituais que ele sofria de encarnados e desencarnados a todo momento. Então ele precisava também fazer esse recolhimento para poder fazer essas reflexões. Invade o desconhecido país da tua mente, a princípio reflexionando sem censurar, nem julgar, qual observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Então aquilo que a gente está falando lá, de você observar de fora, você como se você fosse um observador externo. Uma dica simples, mas de ouro para todos nós. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Nós podemos passar alguns dias sem comida, podemos passar um pouco menos de tempo sem água, mas sem respirar a gente não consegue ficar nem alguns poucos minutos. Então a respiração é essencial para as nossas vidas. Nós temos inclusive, em muitas obras espíritas, reflexões interessantes sobre a importância da respiração, mesmo no mundo espiritual. Então, quando a gente fala de respiração é vida. E a respiração é um fluxo essencial, um momento essencial que nós carregamos dentro de nós. Então, quando nós fazemos a meditação, depois a gente coloca uma meditação interessante, prestar atenção na respiração. Então, você presta atenção na sua inspiração, na sua expiração, e você consegue fazer uma meditação em qualquer lugar que você está, porque você está no trabalho, você quer fazer meditação mais profundo. Vai no banheiro, fecha a porta do banheiro e respira. Presta atenção na respiração. Eu gosto muito dessa meditação porque me acalma. Eu presto atenção nos meus fluxos internos e aquilo vai me acalmando. Então eu acho muito legal a meditação da respiração. Dias haverá mais difíceis para o exercício. O treinamento, entretanto, se responsabilizará pelos resultados eficazes. Então, continuamente a gente meditar. Não lutes contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Tão natural se tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti, portanto, a de tranquilidade e discernimento. Então, é um processo contínuo de trabalho, de melhorarmos a nós mesmos. E para encerrar, Jesus começou seu trabalho meditando e terminou seu trabalho meditando. A gente vai deixar essa dica de ouro para ver se nosso grande mestre meditou nos momentos importantes da sua vida. Nós também precisamos fazer isso. Que é, Divaldo comenta que Jesus, durante os 40 dias de jejum, que é quando ele iniciou o seu trabalho, manteve-se em ligação com o Pai, prenunciando, antecipando o testemunho do Getsemane, quando foi preso. Quando entregue em meditação profunda, na qual orava, deixou-se arrastar pelas mãos da injustiça para o grande testemunho que vier oferecer à humanidade. Então talvez a gente não se lembre, mas quando Jesus foi ao Getsemane, para se preparar para ser entregue aos judeus, aos hebreus, ele estabeleceu algumas horas de meditação. Era madrugada, Jesus foi ao Getsemane, e lá no jardim de Getsemane ele começou a meditar, até ele dá uma bronca nos discípulos, que ele leva 3 discípulos com ele, perto para que eles fiquem velando por ele, e quando ele volta, eles estão dormindo, falando, mas gente, vocês não conseguem velar 1 hora comigo. Então Jesus teve também que, para esse ser um momento final, para que ele pudesse se preparar para o momento do perdão,
passar também por esse momento de meditação. Então ele iniciou e começou o seu trabalho com o recolhimento, com a meditação. Então eu deixo aqui um abraço de Jesus para todos nós, né? Que nós possamos então pensar, fazer essas reflexões, levar essa ferramenta para as nossas vidas. É uma ferramenta, né? Trouxe esses exemplos para a gente ver que realmente a meditação foi utilizada pelos nossos grandes mestres, que é essencial esse recolhimento para que a gente possa fazer olharmos para dentro de nós e verificar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. Então que a gente possa levar essas ferramentas para as nossas vidas, né? Quem sabe meditar em família, né? Outro dia minha esposa está falando, vamos meditar em família, né? A gente está tentando até hoje estabelecer esse projeto. Está difícil, né? Porque fazer as crianças meditarem é mais complicado ainda. Mas são coisas que a gente pode estabelecer nas nossas vidas para tornar o nosso mundo um lugar melhor. Como eu sempre gosto de dizer, nós queremos participar do que o Espiritismo chama de um mundo de regeneração. Mas para que o mundo se regenere, nós precisamos nos regenerar. E para que a gente possa se regenerar, nós precisamos olhar para dentro de nós e procurarmos melhorar, crescer, evoluir. Então agradeço a paciência de vocês nos ouvirem aqui e que essas palavras possam ser úteis para que a gente possa estabelecer mais uma ferramenta de meditação, de trabalho, de crescimento nas nossas vidas. Obrigado, gente.